Cada vez mais as crianças estão sendo bombardeadas por mensagens que estimulam o consumo. Televisão, internet, panfletos, embalagens coloridas e vitrines fascinantes. Esses são alguns dos veículos usados para assediar os pequeninos que mal sabem o que querem. A indústria do marketing descobriu que o mercado infantil fatura muito, tanto na venda de alimentos como na de brinquedos. Além disso, as crianças também influenciam nas compras de seus pais, tais como carro, casa, entre outros. Segundo pesquisas, bastam 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. Inclusive, até os 5 anos de idade, a criança não tem discernimento para saber o que é uma propaganda e o que é real. Especialistas aconselham que dentro de casa é importante não ter aparelhos de TV ou computador no quarto das crianças e limitar as horas na frente das telinhas. Para estimular um consumo consciente, deixar claro que possuir determinado produto implica em avaliar o quanto aquilo é necessário naquele momento. Ensinando os filhos para que comprar qualquer coisa ele terá que abrir mão de outras, a criança aprende a ter senso crítico e priorizar. Além disso, antes de os pais saírem para as lojas, devem fazer acordos com a criança sobre o que podem ou não comprar. É fundamental também dialogar com as crianças sobre o real sentido das celebrações. Minha gente, a partir de janeiro de 2017, meninos de 12 a 13 anos também poderão ser vacinados contra o HPV como parte do calendário nacional de vacinação. A meta é vacinar 80% do público-alvo, proporcionando assim proteção e imunidade em razão da diminuição da circulação do vírus nessa faixa etária. De acordo com o Ministério da Saúde, essa meta será ampliada gradativamente até 2020, período em que serão incluídos meninos de 9 a 13 anos, formado por mais de 7 milhões de adolescentes. A expectativa da pasta é imunizar mais de 3,6 milhões de meninos em 2017. Além de mais de 99 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com AIDS no Brasil. Segundo o governo federal, o Brasil será o primeiro país da América Latina e o 7º no mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunização. Nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá já fazem a distribuição da dose para adolescentes do sexo masculino. Thaís Orlovic, repórter setorial. Você sabia que os problemas de coração são a primeira causa de morte no mundo? E aqui no Brasil, 1 em cada 3 óbitos é causado por doenças cardíacas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a população ainda ingere mais gordura do que deveria, consome açúcar em excesso e se exercita pouco. Seu Ulisses e Dona Bernardete tomaram um susto e tanto quando, em janeiro de 2015, ele sentiu uma forte ardência no peito e, ao chegar no hospital, foi levado imediatamente para a UTI. O susto foi ainda maior quando, após 3 meses da alta médica de seu Ulisses, Dona Bernardete também sentiu dores fortes na região torácica e foi internada com problemas cardiovasculares. Fumava muito, não fazia exercício, não me cuidava, achava que eu estava livre disso, de infarto, dessas coisas. No meu caso, não senti dor, não senti, senti um queimar, já fui para o hospital, lá fiquei. Ulisses e Bernardete são apenas 2 casos entre milhares. A Organização Mundial da Saúde realizou uma pesquisa e seu resultado comprovou que as doenças cardíacas são a principal causa de morte no Brasil. O número chama atenção. Nos anos entre 2004 e 2013, ocorreram mais de 3 milhões de óbitos por problemas cardíacos, o que equivale aproximadamente à população de uma cidade como Salvador. As causas são conhecidas por muitos: consumo de bebidas alcoólicas, colesterol elevado, diabetes, estresse excessivo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo e fatores genéticos. A população ainda fuma mais do que deve, as pessoas ainda ingerem mais gorduras do que devem, ainda ingerem açúcar em excesso, as pessoas se exercitam pouco, as pessoas se deixam submeter a um estresse desnecessário. Então, tudo isso, além de piorar a qualidade de vida,
aumenta de forma significativa a incidência da doença cardiovascular. A orientação do médico é simples, mas ajuda a prevenir várias doenças cardíacas bem perigosas. As pessoas têm que estar realmente cada vez mais conscientes que exercício físico faz muito bem à saúde, não só deixa você bonitinho, malhadinho, mas deixa você mais saudável, mantém a doença cardiocirculatória longe de você por mais tempo. Evitar hábitos como o cigarro, evitar alimentação com excesso de gorduras, particularmente gorduras de origem animal, evitar o consumo excessivo de açúcar, o consumo excessivo de sal. Todas essas coisas, à medida que vão entrando na cabeça da população, vão diminuindo gradativamente a incidência da doença cardiocirculatória. Tudo isso contando também com a orientação médica. É saudável que as pessoas passem pelo médico ocasionalmente, que seja no serviço, no exame periódico, ou façam check-up, no sentido de identificar precocemente condições que vão aumentar nessa pessoa o risco de doença cardiovascular. No caso de seu Ulisses e de Dona Bernadette, o cigarro foi o grande vilão. Seu Ulisses precisou ficar internado por quase 40 dias e passou por algumas cirurgias. Dona Bernadette teve 3 paradas cardíacas, ficou 10 dias em coma e chegou a ser desenganada pelos médicos. Hoje, após um ano de repouso absoluto e de um tratamento rigoroso à base de remédios, eles retomaram suas atividades e mudaram o estilo de vida para o coração bater no ritmo certo. Parei de fumar, eu comecei a ter que fazer exercício físico, aí eu comecei a continuar o tratamento no hospital, de 6 em 6 meses eu faço meus exames e mudei completamente a minha vida, principalmente o cigarro, né? Eu tô aqui, olha, né? Depois de 3 paradas, eu tô aqui. Eu procuro sempre aconselhar, né? Olha, vamos... Tenta parar, porque, pô, isso aí é... Só quem passou sabe. Recebemos aqui em nossos estúdios o comandante da Polícia Ambiental do Vale do Paraíba, que nos falou a respeito das queimadas, prisão de animais e multas para os infratores. O que será de nós se o ser humano um dia acabar com as matas, as florestas, as nascentes, os rios? Vai ser realmente uma situação terrível, né? Acho que a humanidade até acaba. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Estamos recebendo aqui o capitão Araújo Monteiro. Ele é da Polícia Ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e conversa conosco a respeito desse assunto e dessa missão importantíssima, né, capitão? Que é não deixar o homem acabar com a humanidade. Muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é nosso, doutor. Estamos à disposição. Realmente é uma missão importantíssima que a Polícia Militar Ambiental desempenha aqui no nosso estado, né? E cada estado tem a sua Polícia Militar Ambiental. Particularmente nós trabalhamos aqui na região do Vale do Paraíba e é um contingente da Polícia Militar dedicado especialmente para a proteção dos recursos naturais. Então é uma atividade fundamental para as nossas gerações e para as futuras, ainda que nem chegaram, né? Mas já estamos atuando para defender direitos daqueles que nem existem ainda. Agora, capitão, qual é a dimensão do trabalho de vocês aqui no estado de São Paulo? Para te contextualizar, a Polícia Militar Ambiental ela é um órgão especializado, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como o bombeiro, agrupamento aéreo, policiamento de choque, policiamento rodoviário. A Polícia Ambiental também é um órgão então, destinado especificamente à proteção dos recursos naturais por missão constitucional. Nós temos o privilégio, né, de ter aí a maior força policial da América Latina destinada à proteção dos recursos naturais aqui no nosso estado. Então é um investimento, uma preocupação muito grande do nosso estado para proteger os nossos recursos naturais. Nós estamos num estado que é o mais populoso do país e por conta disso temos uma pressão muito grande, né, sobre os recursos naturais. As pessoas querem, necessitamos de desenvolvimento, de rodovias, de
construções de casas, tudo isso interfere nos nossos recursos. Por isso tem que haver um balanceamento disso e a Polícia Militar Ambiental ela é um órgão, dentre os demais órgãos do Sistema Ambiental Paulista, que atua na proteção desses recursos naturais de várias maneiras. Eu morei em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, também vi uma ação muito efetiva da Polícia Ambiental e, claro, que aprendi algumas coisinhas, algumas peculiaridades, como, por exemplo, a piracema, né, que é a proteção aos peixes que vão procriar. Aqui em São Paulo tem piracema também? Temos também, isso em todo o país, né? Tanto a piracema, né, a Polícia Ambiental aqui no estado, ela é dividida em 4 batalhões. Então nós temos o 3º batalhão, que é o batalhão que nós atuamos, ele atua em toda a faixa litorânea do estado de São Paulo, mais a região aqui do Vale do Paraíba. Então atuamos os 2 fenômenos, na verdade, né? Tanto na piracema, que nós temos aí, que é o arribar dos peixes, né, para as cabeceiras dos rios, onde eles vão desovar, período em que então é proibido, né, a pesca para proteger essa desova, e também quanto ao defeso, que ocorre nos mares, né? Então, no defeso é a reprocriação dos peixes nas águas marítimas, onde também é defeso, é proibido, né, realizar a pesca para se proteger a continuidade das espécies nos nossos mares. Então, no nosso batalhão, especificamente, atuamos nas 2 frentes aqui na nossa região. E tem também, naturalmente, a proteção das áreas ambientais, né? Muita gente querendo avançar sobre essas áreas, suas criações, suas plantações, e a polícia ali em cima para não deixar que essas áreas sejam degradadas. Esse é um assunto muito importante que o senhor citou. Nós temos o principal foco de atuação da Polícia Ambiental é a proteção da nossa cobertura vegetal. Sem que tenhamos a vegetação, as nossas matas, as nossas florestas, nós não vamos ter água, não vamos ter os nossos animais silvestres, enfim. A principal atividade nossa na proteção dos recursos naturais é voltada para a proteção da flora, da nossa vegetação. Não que as outras atuações nossas de proteção da fauna e até da fauna ictiológica, dos nossos peixes, também não seja importante. Também temos uma atuação forte, principalmente sobre a caça aqui na nossa região. Mas a cobertura vegetal realmente é a principal pressão que sofremos aqui, né? E a nossa atuação reflete até em números, né? Só para ter uma ideia, nós aplicamos, somente aqui na minha região, aqui no Vale do Paraíba, cerca de quase 2 milhões de reais em autuação ambiental acerca de desmatamento vegetal. Na verdade, é um esforço conjunto, né, de vários órgãos, né, que atuam no sistema ambiental paulista, como a CETESB, né, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, o IBAMA, outros órgãos que integram esse sistema para a proteção desses recursos. Isso vem de longa data, uma atuação forte da Polícia Ambiental, e conseguimos, né, o estado de São Paulo ele já vem sendo, nos últimos anos, um dos estados que tem o menor impacto de degradação da Mata Atlântica no nosso país, né? A Mata Atlântica é um bioma nosso que está já em ameaça, né, de extinção, mas dados recentes da fundação da ONG SOS Mata Atlântica, né, uma organização não governamental que atua muito forte sobre essa questão, veio nos trazer até dados importantíssimos que nos alegra até do esforço que o Estado e que a Polícia Ambiental vem fazendo por conta da recuperação, né? Os últimos dados apontam que a cobertura da Mata Atlântica chegou a recuperar de 17% para 22% da nossa área aqui no estado de São Paulo. E me parece que Pindamonhangaba tem uma parte significativa nessa cobertura de Mata Atlântica. Mas eu quero falar também sobre a questão dos areais, capitão, porque isso também representa uma ameaça, né, aos cursos d'água. Mas vamos deixar esse assunto no segmento da entrevista. Daqui a pouco o capitão Araújo Monteiro, da Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai falar também sobre esse assunto no segmento da entrevista aqui no Repórter Setorial. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. 15 de outubro, Dia do Professor. Tem o que ser comemorado? Aguarde um instante, voltamos já.